Você até estuda inglês, entende algumas coisas, mas quando chega na hora de falar, trava. Dá um branco, o coração acelera e de repente você não lembra nem como é que fala hello. E aí você cai naquele pensamento clássico que é: eu sou péssimo em inglês, não nasci para aprender o idioma, só aprende inglês quem é criança. Se isso já aconteceu com você, respira fundo, porque eu vou te mostrar hoje nesse vídeo por que isso acontece e principalmente como você pode evitar que situações assim aconteçam, como você pode destravar o seu inglês de uma vez por todas. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo a Loomer. Eu sou a Andressa, a teacher e criadora aqui da Loomer, que é uma escola de inglês feita para adultos que querem aprender inglês no seu tempo, com leveza, sem trauma e com muito acolhimento e muito incentivo. Toda quinta-feira tem vídeo aqui no canal com conteúdo real, conteúdo prático, emocional, enfim, o nosso jeitinho Loomer de ensinar. Então, se esse tema faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like no vídeo. Não esquece, vai agora deixar o like, porque isso me mostra que esse conteúdo te ajuda e ainda ajuda a chegar mais longe, a alcançar mais pessoas, para que mais pessoas continuem no processo de aprender inglês sem medo. Bom, então vamos lá. Antes de te mostrar como destravar, a gente precisa entender o que te trava no inglês. E eu já vou dar um spoiler aqui para você. O problema quase nunca é falta de vocabulário. É muito mais emocional do que técnico. E eu vou falar aqui dos três principais motivos que fazem alunos travarem na hora de falar inglês, baseado nesses quase 10 anos em que eu dou aula. O primeiro motivo que normalmente faz com que os alunos travem é o medo de errar. É o se sentir julgado, sentir que vai passar vergonha, sentir que vai falar errado, aí a gente tem medo da crítica, do julgamento, enfim. E eu já vou avisar para você que errar faz parte do processo. Você não fala errado, você tá aprendendo. E para aprender, a gente erra, é normal, tá bom? Um outro motivo muito comum também é a comparação. Às vezes, a gente se compara com o colega, com um influencer, com até mesmo native speakers, as pessoas que nasceram, vivem, enfim, respiram o idioma que a gente está aprendendo sempre. E aí a gente se sente atrasado, a gente sente que a gente não está evoluindo, que a gente não está aprendendo, e eu já vou te avisar aqui, cada aluno tem o seu tempo. Do mesmo jeito que quando você estava lá atrás aprendendo português, você leu primeiro que um colega, ou leu depois que um colega, ou falou primeiro que um amigo, enfim. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Fluência não é corrida, é construção. E o terceiro, eu diria o terceiro motivo, que é o mais comum, é o perfeccionismo disfarçado de exigência. Eu gosto muito de bater nessa tecla. Quem é meu aluno já me ouviu falar sobre isso. E aí, o grande problema aqui é você só fala se tiver perfeito, se tiver tudo certinho. E aí, enquanto você tá pensando na frase perfeita, você desiste de falar. E aí, o que que acontece? Você nunca sai do lugar. E eu vou avisar pra você que você não precisa falar perfeito por um motivo. Nem no português você não comete erros, que é a sua língua nativa. Se você é brasileiro, fala português, você comete erros. É só observar. Eu já convivi com pessoas que conjugavam um verbo errado, que falavam uma palavra errada, ou que escreviam uma palavra errada. Isso é normal, às vezes a gente deixa passar ali na correria. O nosso português não é gramaticalmente impecável. A gente não fala conforme a norma culta da gramática. A gente fala conforme o nosso português coloquial, que é o do dia a dia. Então, às vezes a gente usa ali uma palavra que não deveria estar, uma forma que na gramática vai estar errada, mas a gente se compreende. E aí eu vou falar para você, não precisa falar nenhum idioma, não precisa falar inglês perfeito, não precisa falar português perfeito. O idioma precisa sair. E se a pessoa entendeu, você se comunicou. E eu não estou falando aqui de você sair falando errado, tipo no português, nós vai, nós fumo. Não, não é isso. Mas é que se apegar a detalhes, vai mais te atrapalhar do que te ajudar nesse momento. Vai mais fazer você não falar do que você falar. Então precisa falar. Falou errado, não tem problema. A pessoa entendeu? Objetivo alcançado. A fluência está muito mais relacionada com a comunicação do que com falar perfeito. Fluência é o ato de se comunicar. Se você falou, se a mensagem foi entendida, você se comunicou. Você é fluente naquele idioma. Entenderam? E aí, eu vou falar uma coisa para vocês.
Todos esses 3 tópicos aqui não necessariamente estão ligados com o aluno. Não é você o problema. O problema, geralmente, é o sistema que te ensinou que você só podia falar quando estivesse 100% certo, 100% correto, sem cometer nenhum erro. Quantas pessoas já passaram por cursinho de inglês, eu me incluo nisso, onde você ficava ouvindo e repetindo algo que estava sendo falado naquele sonzinho cinza que todo professor de inglês tinha? Várias pessoas chegam pra mim: "Teacher, eu fiz 3, 4, 5, 7, 9 anos de inglês e eu não consigo me sentir segura para falar". E é justamente por isso que aqui na Lumer a gente faz questão de virar essa chavinha. Inglês se aprende falando, errando, tentando, uma frase de cada vez, um passo de cada vez. E como que a gente pode fazer para destravar o nosso speaking, para destravar a nossa fala? Como eu estava falando que a gente precisa falar desde o início, é óbvio que essa vai ser a primeira dica. A primeira dica que eu vou dar para você, que sente nervosismo ao falar o inglês, fale desde o início. Você não precisa esperar estar pronto, você só precisa começar com o que tem. Mesmo que seja com pouco vocabulário, mesmo que seja 1 minutinho por dia sozinho, não tenta inventar. Eu sempre digo para os alunos, às vezes falar um "Hi, I'm fulana, I'm from Brazil", pronto, você já está falando inglês, com um vocabulário mais enxuto, mais direto, mas você está ali falando. E quanto mais você fala, mais seu cérebro entende que é seguro se expressar, mais você se habitua a falar aquele idioma. E aí, como que a gente pode fazer isso usando aquela prática de 1 minuto por dia sozinho? Você pode escolher um tema por semana. Ah, eu quero falar sobre o meu filme favorito. Aí escolhe lá o seu filme favorito e você vai falar por 1 minuto sobre esse filme. Você vai falar como? Criando frases. Coloca ali no seu papelzinho, anote aquelas frases e fale em voz alta. É muito importante falar em voz alta. Se você estivesse indicando esse filme pra alguém, o que que você falaria? Por que que você gosta desse filme? Por que que ele é o seu filme favorito? Qual que é a sua cena favorita do filme? Quem é o personagem principal e por que que ele é o personagem principal? E aí, aqui vai um segredo extra. Não revise, não corrija, só fale. Aproveite para falar. Esse é o momento de você treinar que você consegue se comunicar. E junta a dica que eu falei de frases curtas. Não precisa reinventar a roda, não precisa elaborar demais. Às vezes a gente peca no inglês nisso. A gente quer, às vezes, falar inglês do mesmo jeito que a gente fala português. Mas a gente precisa lembrar que a gente tem mais experiência e tempo de prática no português. No meu caso, eu falo inglês e português há 20 e tantos anos. Eu falo inglês há menos tempo. É normal que eu não me expresse da mesma forma. Mas com o tempo isso vai ficando mais seguro. Hoje eu já falo inglês há muitos anos, eu sou professora de inglês, então o inglês está na minha rotina todo santo dia. É óbvio que eu consigo igualar essas comparações, né? Eu consigo trazer a teacher que fala inglês e a Andressa que fala português, elas conseguem se parecer, mas ainda assim elas não são duas pessoas iguais. Depois eu falo sobre isso em um outro vídeo. O passo 2 é: não tente inventar uma frase nova toda vez. Igual eu falei anteriormente, não tenta reinventar a roda. Use o que já funciona. Se tem uma coisa que ajuda demais quando a gente trava, é parar de tentar montar frase por frase na cabeça. Ao invés disso, por exemplo, você pode usar blocos prontos, que a gente chama de chunks of languages. Se você nunca ouviu falar sobre isso, comenta aqui embaixo que eu posso até depois gravar um vídeo falando sobre esses chunks. Mas em resumo, os chunks são blocos prontos de palavras que andam sempre juntas e que você pode usar sem precisar pensar muito. Sabe no português quando a gente fala "deixa eu ver", "não faço ideia", "fica à vontade", a gente sabe o que significa, é um bloco que normalmente é usado junto? A gente não pensou palavra por palavra, a gente só fala. E no inglês existe também. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, ó. I think, já pode começar a usar hoje. I'm not sure, but, eu não tenho certeza, mas. Can I have, esse é um clássico quando a gente precisa pedir alguma coisa. In my opinion, aí você dá ali a sua opinião. How about, e aí acrescenta alguma coisa. Então, uma dica aqui para vocês, vocês podem anotar 3 desses chunks aqui que eu trouxe
e colar num post-it e usar numa conversa essa semana. Mas, se você quiser se aprofundar nisso, comenta aqui embaixo, que se bastante gente pedir, eu posso gravar um vídeo só sobre Chunks of Languages, com explicação, exemplo, exercício, para te ajudar ainda mais nesse processo, tá? Então, uma prática que eu trouxe para vocês é escreva 5 frases que você usaria no dia a dia em português, traduza para o inglês e depois grave você mesmo falando e escute depois. Escutar faz parte da prática, porque você vai se ouvir e você vai ver onde você pode ajustar, o que você precisa mexer. E, por fim, mas não menos importante, que é um dos pilares aqui da escola, que é pratique com o que você gosta. Você quer saber o que ativa a fala em qualquer idioma? Falar sobre o que você ama. Eu posso passar horas falando sobre o processo de ensinar inglês para alunos que falam outra língua que não o English. Posso passar horas falando, por exemplo, de dança também. Agora eu descobri um novo universo que são os Legos. Posso passar horas falando de Legos aqui para vocês. Quanto mais você fala sobre o que você gosta, mais fácil fica falar. Não precisa começar por diálogo de aeroporto. Aquela, eu não viajo. Não é uma coisa que eu costumo fazer. Por que eu vou começar com isso? Você pode falar sobre séries, sobre música, sobre cultura pop, sobre reality show, sobre o seu trabalho. Tudo isso, suas opiniões. Então, é muito importante que você contextualize com a sua realidade, com o que você gosta de fazer, certo? E aí, uma prática que vai ajudar você a colocar isso agora na sua rotina é escolher uma cena curta de uma série, ou de um filme, ou um Reel de Instagram ou do TikTok. Você vai pegar isso em inglês, repetir as falas imitando o ritmo e a entonação, mesmo sem entender tudo. O que que acontece quando a gente faz isso? É o que a gente chama de shadowing. Isso ajuda a ativar a sua fala de uma forma leve e divertida. Você está quase que reproduzindo ali. Lembrando que isso aqui é mais para você pegar o ritmo do inglês e não para você aprender necessariamente a falar. A gente vai juntando essas 3 estratégias aqui de falar desde o início, não tentar ficar inventando frases extremamente elaboradas nesse início e praticar com o que você gosta. Quando a gente junta esse combo, a gente consegue já dá uma mudada, uma destravada no inglês. Então, bora para ação? Vou deixar aqui para vocês o mini challenge dessa semana. Vocês vão escolher um tema que vocês amam, pode falar sobre qualquer coisa. Você vai gravar um áudio ou um vídeo falando sobre isso em inglês. Se você quiser dar uma, floreada, você pode usar um bloco pronto do vídeo de hoje, que são aquelas chunks of languages que eu falei aqui nesse vídeo. E se você quiser se desafiar ainda mais, posta no seu story e marca a Lumer, marca a gente lá, @LumerSchool, que a gente vai adorar te ver expressando sem medo e eu vou saber que esse vídeo tá te ajudando a chegar mais longe. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e já encaminha para alguém que também trava na hora de falar inglês. E para te ajudar ainda mais, eu criei um mapa mental gratuito, então é isso que eu mostrei aqui na tela, contendo os 3 motivos e os 3 passos para destravar. E o mini challenge vai estar aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, preencher o formuláriozinho que você vai ser redirecionado para baixar. Você vai receber um link para baixar o mapa e ter ele aí na sua pastinha, ok? Então, não esquece aqui, ó, curte, comenta, compartilha e eu vejo você na próxima quinta. Bye!